Seja você muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e essa é a aula 3 dessa semana, referente ao Vem e Segue-me dessa semana, que é muito especial porque a gente está vendo aí as últimas horas de Cristo, tá? Então a gente está falando um pouquinho sobre a importância de conhecer Cristo nesses últimos momentos da vida dele. E por que é tão importante saber um pouquinho sobre isso? Para falar um pouquinho melhor sobre isso também, vou dar uma revisada aqui com vocês muito rápido sobre o que a gente viu até agora, né? Então, o que Cristo ele passou até esse momento aqui dessa aula. Então, a gente viu lá em Lucas 22 que ele sofreu pelos pecados do mundo no Getsemane. Isso a gente viu na semana passada. Lá em Marcos 14, ele foi traído por Judas. E ele foi abandonado por seus apóstolos. Lá em Mateus 26, a gente viu que ele foi julgado, ele foi espancado e cuspido pelos líderes judeus. A gente viu isso na primeira aula dessa semana. Lá em Lucas 23, também a gente viu isso na primeira aula dessa semana, ele foi interrogado por Pilatos e Herodes, e ele foi escarnecido por Herodes e seus soldados. Lá em Mateus 27, a gente viu que ele foi brutalmente espancado e açoitado pelos soldados romanos. Em João 19, a gente viu que ele carregou sua cruz pelo menos parte do caminho até o Gólgota, né? Até onde ele foi crucificado. E lá em Lucas 23 e João 20, ele tinha pregos em suas mãos e seus pés, e ele foi crucificado entre dois ladrões. E aí o Salvador então foi pregado na cruz, que é o que a gente viu lá em Mateus 27. Então esse daqui é basicamente o resumo do que a gente tem visto desde a semana passada, falando aí dos últimos momentos de Cristo, né, as últimas horas dele. Então o Salvador ele não apenas pensou nos soldados romanos, ele não pensou nos ladrões ou em sua mãe enquanto estava na cruz. Né? O presidente Nelson ele ensinou uma maneira adicional pela qual o Salvador se concentrou nas pessoas enquanto ele estava na agonia. Isso que é interessante, enquanto ele estava sofrendo toda aquela agonia, ele concentrou o seu poder e seu pensamento em outras pessoas. Ele não pensou somente nos ladrões que estavam ali do lado dele, na mãe dele, nas mulheres que estavam ali. Não. Ele pensou em outras pessoas, ele pensou em várias outras pessoas. Ele pensou em você, pensou em mim, ele pensou em todas as pessoas pelas quais ele tinha pagado pelos pecados. E é isso que o Elder Nelson fala aqui. Como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso exemplo supremo, o qual, pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Pense nisso. Para que ele suportasse a experiência mais excruciante que experimentou na terra, o nosso Salvador concentrou-se na alegria. E qual era a alegria que lhe foi proposta? Certamente incluía a alegria de nos purificar, a alegria de nos curar, a alegria de nos purificar e fortalecer, a alegria de pagar pelos pecados de todos que se arrependessem, a alegria de possibilitar que você e eu voltássemos ao lar, limpos e dignos, para viver com nossos pais celestes e com nossa família. Missão de Malharrona de 2016, chamado Alegria e Sobrevivência Espiritual. Olha que pergunta interessante essa. Que dificuldade, ou melhor, que diferença pode fazer em sua vida entender essa verdade? Muitas vezes a gente pensa, né, que Cristo somente estava em agonia naquele momento. Mas com certeza ele focou em outra coisa, ele focou na alegria em poder ajudar as pessoas a voltarem à presença do Pai. Que diferença ter esse conhecimento pode fazer na tua vida? E por que esse conhecimento faria diferença para você? O Elder Bednar, ele falou o seguinte, sobre quando nós ajudamos as pessoas, né, quando nós estamos tendo dificuldade e nós achamos um tempo, achamos uma maneira de ajudar as pessoas, isso acaba moldando quem nós podemos nos tornar.
E isso mostra realmente um exemplo de Cristo ali, porque Cristo, naquele momento, ele não estava pensando na agonia dele, que ele estava sentindo, mas ele estava pensando em o que ele poderia fazer melhor para ajudar as pessoas a voltarem à presença de Deus. E é isso que o Elder Bednar fala aqui. O caráter se revela na capacidade de enxergar o sofrimento de outras pessoas. Quando nós mesmos estamos sofrendo, na habilidade de detectar a fome de outros, quando nós mesmos estamos famintos, e na capacidade de estender a mão ao próximo e sentir compaixão por sua agonia espiritual, quando nós mesmos estamos espiritualmente angustiados. Assim, demonstramos caráter quando olhamos para além de nós e nos voltamos para o próximo quando a reação natural e instintiva seria pensarmos só em nós mesmos. É o normal, né? Naquele momento de agonia ou no momento que nós estamos passando por desafios, é normal a gente pensar na gente. Se a capacidade de agir assim for de fato o maior critério indicador de caráter moral, o Salvador do mundo é o exemplo perfeito desse caráter sólido e invariavelmente caridoso. É o caráter, né, de pensar em outras pessoas. É a capacidade de enxergar o sofrimento de outras pessoas enquanto nós estamos passando por algum sofrimento. Isso ele falou em 2003 num discurso chamado The Character of Christ, né, que seria Características de Cristo. Ele deu esse discurso na Universidade de Brigham Young em 2003. E que bênçãos que nós podemos receber ao servirmos ao próximo quando as coisas estão difíceis para nós. Então, uma coisa que a gente pode avaliar um pouquinho, né? Então, você que está aí do outro lado, né, pode pensar, poxa, que bênção que a gente pode receber? Ou que bênção eu posso receber ao servir o meu próximo quando as coisas estão difíceis para mim? O presidente Eyring, ele nos dá aqui uma resposta para isso. E ele fala: precisamos notar as tribulações de outras pessoas e tentar ajudá-las. Isso será particularmente difícil quando já estivermos de modo angustiante passando por nossas próprias tribulações. Mas descobriremos que ao ajudarmos outras pessoas com seus fardos, mesmo que um pouco, os nossos ombros serão fortalecidos e perceberemos uma luz em meio à escuridão. Então me conta aí, fala um pouquinho sobre o que já aconteceu com você referente a essa citação. Né? Você lembra de algum momento difícil que você estava passando, mas por você ajudar outras pessoas, você conseguiu vencer aquele momento difícil de uma forma mais leve? Que é isso que ele falou aqui. Os nossos ombros serão fortalecidos e nós vamos perceber uma luz no meio da escuridão. Que possamos lembrar disso, né? Que essas são algumas bênçãos que nós podemos receber ao seguirmos esse exemplo de Cristo, que é não pensar somente em nós quando estivermos passando por algum momento angustiante, porque isso é do homem natural, isso é normal. Mas como nós podemos nos igualar um pouco mais a Cristo, deixando isso de lado e tentando ajudar outras pessoas mesmo quando estivermos passando por momentos difíceis? Então eu gostaria que isso ficasse na nossa mente durante esse dia, durante essa aula, e que realmente possa fazer sentido para você, que possa trazer algum significado para você também. Beleza? Então se você gosta desse conteúdo, achou que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça aí, esse é o momento agora de você dar aquela curtida básica aqui no vídeo, tá bom? Então curta, compartilha aí com o seu amigo, também se inscreva aqui no canal, tá? Para você ficar aqui por dentro do que está acontecendo no canal. Vamos falar sobre. E a gente se vê então amanhã para a nossa última aula, a aula 4. Beleza? Um grande abraço para você e não esqueça aí de comentar. Estou sentindo falta dos comentários de vocês. Não esqueça aí de comentar embaixo o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando dessas aulas, né? O que está chamando a atenção de vocês. E
responderem as perguntas que você vê aqui durante essa aula também. Beleza? Abração para vocês, se vê na próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.